Metanoia é uma palavra que nem todo mundo sabe o que é, mas que muita gente vivencia e não sabe. Ela está associada com uma crise existencial. Vamos tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Metanoia é uma palavra que vem do grego e significa basicamente mudança mental, transformação. Mas dentro da psicologia analítica do Carl Gustav Jung, ela assume uma outra dimensão muito mais profunda, ligada a uma crise existencial que acontece por volta ali dos 40, 45 anos, até 50 anos de idade, mas a gente vai ver que isso não necessariamente é uma regra. Essa crise existencial chama crise da meia-idade. Por quê? Para o Jung, a gente tem ali a primeira metade da vida, que é esse período de construção que a gente tem, que a gente está mais preocupado com o ter, com o conquistar, com o desenvolver. E a partir da crise da meia-idade, a metanoia ou a passagem do meio, a gente começa a ter ali uma inversão de foco, de direcionamento. A gente vai estar muito mais ligado às questões existenciais, ao ser. Se na primeira parte a gente está ligado ao ter, agora a gente está ligado ao ser. Mas basicamente tem essa linha do tempo onde a gente passa na primeira metade da vida preocupado com o ter, com a conquista, formar família, etc. Mas em algum momento a gente começa a se preocupar mais: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou nesse mundo? Será que eu estou sobrevivendo ou vivendo? Ou eu queria estar vivendo, estou só sobrevivendo? A gente começa a se questionar o sentido da vida, o sentido religioso. A gente começa a ter uma série de questionamentos e também muitas vezes um alinhamento com as questões vocacionais. O Jung coloca que a gente começa a ter um descontentamento, um desconforto, algo não está bem, e às vezes a gente não consegue nem identificar o que. Muitas vezes a gente pode adoecer também, ter um adoecimento que nos faz pensar ali sobre o sentido da nossa própria existência. A gente se depara com a finitude da própria vida. Mas também a gente pode ter ali alguns sonhos que trazem alguns conteúdos ali que a gente fica preocupado. O que isso pode significar? O Jung ele coloca que todos nós nascemos com um propósito, um daimon, um chamado, um propósito existencial que vai se realizar no decorrer da vida. E que, dependendo da história de cada um, esse chamado, esse propósito, ele ou não é descoberto ou a gente se desvia desse foco, a gente parte para outras questões. E então o self, não confundir com a foto self, mas o self ou o si mesmo, o self que é a parte organizadora, o núcleo, a totalidade da nossa psique. O self tem essa potência, essa semente, esse chamado, essa vocação daquilo que quer se realizar. E se a gente está afastado disso, o self fala: opa, peraí, vamos prestar atenção em algumas coisas. Então, a gente pode ter ali alguns recados do inconsciente vindo por sincronicidade. Temos vídeo aqui sobre em sonhos. Temos vídeo aqui também. E expressões criativas, que temos também um vídeo aqui. A gente vai falando sobre essas questões todas que trazem respostas do nosso inconsciente. E não só respostas, porque às vezes a gente não fez pergunta nenhuma, mas trazem recados, trazem propostas de pensamento, propostas de reflexão para o nosso próprio autoconhecimento. Todas essas questões, elas estão muito ligadas com o sentido existencial, com o nosso significado existencial. Se a gente tem um propósito, se a gente tem ali um mito de significado que a gente vai vivenciar, um mito do significado que a gente vai vivenciar, e a gente se afasta disso, o nosso corpo pode padecer. A gente está ali num desalinho, podemos dizer assim. E a retomada disso pode se dar através da metanoia, da crise da meia-idade, dessa turbulência que surge ali por volta dos 40, 45 anos de idade. Só que nem sempre essa idade, hoje a gente percebe que ela, na literatura mais antiga, a gente percebe que é por volta dos 45 anos. Mas hoje a gente percebe que alguns elementos da crise da meia-idade já se antecipam na vida das pessoas. Por quê? Cada vez mais cedo as pessoas estão preocupadas não só com o ter, mas também com o ser. E aí a gente se depara com uma outra questão, que pode vir aí com a questão da crise da meia-idade, que a pessoa ficou tão preocupada com o ser, com o fazer para o próximo, que esqueceu ou não soube ou não deu conta de aprender como lidar com o ter. Porque, enfim, a gente
está num propósito maior, né, de fazer o bem, de pensar no coletivo, mas a gente também não pode descuidar de questões básicas como os boletos, como o supermercado, como todas as coisas que a gente precisa comprar. E eu não estou falando de consumismo, eu estou falando de sobrevivência, de subsistência. E a gente precisa, assim, minimamente de um conforto. E como que a gente vai atrás? Algumas pessoas acabam, desde cedo, muito preocupadas com o ser e negligenciam o ter. E aí chega lá na frente e podem ter problemas com essa profissão, com esse ofício que a pessoa escolheu, que não consegue sobreviver e acaba tendo que se afastar dessa vocação, desse ofício, porque não conseguiu sobreviver do próprio ofício. Então, ali vão ter alguns questionamentos também. E essa profissão que eu escolhi, será que ela é para mim? O que eu estou fazendo? Então, outros questionamentos também podem surgir, não só em relação ao ter, ou melhor, não só em relação ao ser, em relação ao ter também. Se você está curtindo o vídeo, deixa seu like. Se você acha que alguém precisa ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, manda para o seu amigo, para sua amiga. Como a gente vem falando, a metanoia, a crise da meia-idade, a passagem do meio, que é essa expressão bem poética para esse momento da vida, ela está muito associada com a revisão da vida, principalmente em termos vocacionais, ou seja, para que eu vim nesse mundo? Que vocação significa essa voz interior que a gente tem e que a gente vai escutar, ou seja, qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso direcionamento, para que eu sirvo, para que eu existo, né? Existe um motivo. E aí a gente vai olhar para essa vocação e a gente vai ver como operacionalizar tudo isso. Então, nessa revisão, a gente também precisa ser prudente, não basta só jogar tudo para cima e tentar correr atrás dos sonhos. A gente não pode ser imprudente, a gente tem, de novo, contas para pagar, comida para comprar, enfim, a gente tem uma série de coisas para operacionalizar, senão a gente pode dar um tiro no pé. Não pode acontecer, de repente, da gente não ser prudente e tá indo para a direção daquele sonho e ter que voltar para aquilo que a gente não queria, ou aquilo que não estava fazendo bem para a gente, porque a gente foi apressado e não fez um alicerce direitinho ali para essa transição. É um tipo de situação que pode acontecer. Neste momento também, como é um momento de revisão em busca do autoconhecimento, é frequente separar casais que se separam, porque perderam o sentido juntos, né? Perderam o significado da existência juntos. Claro que algumas pessoas elas acabam tendo ali alguns complexos ativados e acabam querendo resgatar a juventude de uma maneira equivocada. Por quê? Na metanoia, a gente tem uma tendência a buscar o vigor que a gente tinha na juventude, esse vigor de busca, de realização. E algumas pessoas confundem esse movimento interior e acabam deslocando ali para essa questão afetiva. Então, são aquelas pessoas que vão fazer mudanças drásticas no relacionamento e que são até pueris, que são imaturas. Porque um relacionamento que não está indo bem, ele pode ser conversado, pode ser revisto e tudo mais, e às vezes precisa encerrar, realmente. Mas quando a pessoa está com alguns complexos constelados, de repente, ela não joga o trabalho para cima, mas ela joga um relacionamento para cima e vai viver uma aventura que ela deixou lá para trás. Ou seja, ela não está exercitando ali dentro dela o arquétipo da sabedoria, o arquétipo do velho sábio, o arquétipo da velha sábia, que é o processo de individuação, a gente buscar a construção da sabedoria, ou seja, o amadurecimento, o autoconhecimento, todo esse alinhamento com nossa essência, com o nosso propósito interior. A psicoterapia, ela ajuda muito nesses momentos de crise, né? E principalmente a gente não meter o pé pelas mãos, ela é uma ferramenta que pode ser bem importante aí. Dentro desse processo de metanoia, a gente vai continuar fazendo esse processo de individuação, que é justamente se tornar indivíduo, se tornar único, ser fiel à nossa essência. A gente vai deixando para trás algumas convenções que a gente foi adquirindo no decorrer da vida e a gente vai buscando ser mais fiel à nossa própria essência. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quinta e sábado, às 11 horas, temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Aproveita para dar uma volta aqui pelo canal, porque pode ter algum vídeo que seja do seu interesse. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!